As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Sessenta acusados no caso Tutti Frutti. Os principais são figuras relevantes do PSD. Estão arquivadas as suspeitas contra os socialistas Fernando Medina e Duarte Cordeiro. Este é um dos temas, a par das presidenciais, que estão a aquecer esta semana. Temas para a entrevista com Miguel Morgado, antigo deputado social-democrata, que foi também assessor político de Pedro Passos Coelho. Muito bem-vindo. Vamos diretos ao assunto. E antes deste tema, para o qual foi de resto convidado, o tema das presidenciais, permita-nos, porque a atualidade assim o impõe, ir ao assunto do dia, que é mesmo este processo Tutti Frutti. Acabamos de assistir às primeiras consequências políticas. Ângelo Pereira, vereador de Carlos Moedas, faz aquilo que o Ministério Público pediu, que é suspender o mandato de vereador. Luís Newton, autarca da Estrela, suspende apenas um mandato de deputado do PSD. Pergunto-lhe se deveria suspender também o mandato como autarca. É evidente, acho que não há qualquer outra alternativa. Há uma acusação formal nesta fase. Muito bem, todos os arguidos agora acusados podem queixar-se da morosidade deste processo. De facto, desde que isto começou há 8, 9 anos, já perdi a conta, é um excesso, mas isso, enfim, isso obrigar-nos agora a ter uma discussão sobre o estado lastimoso da justiça em Portugal, mas para todos os efeitos agora estamos a falar das responsabilidades políticas desses acusados que são agentes políticos neste momento e que exercem cargos políticos, não têm nenhuma condição para continuar em funções. Mas não acha que suspenderem os mandatos como presidentes de junta é à cabeça, antes do julgamento, um reconhecimento de culpa? Não acho. É uma questão de incompatibilidade entre a situação judicial que enfrentam, e têm todo o direito, com certeza, têm todos os direitos intactos para defender a sua inocência até ao fim, de acordo com as formas legais de um julgamento desta natureza. Mas o exercício de cargos públicos depende de uma relação de confiança com o público em geral, com o povo português soberano nesta matéria. E essa relação de confiança fica evidentemente fragilizada quando se avança até ao despacho de acusação numa investigação deste género, em que o que está em causa não são sequer malfeitorias praticadas no decurso da vida privada de cada um, mas pelo contrário, no exercício de funções públicas, ilícitos cometidos no exercício de funções públicas. Por isso, a mim parece-me que se vale para o PSD, vale para qualquer outro partido. Pessoas que estão nesta condição têm todo o direito de lutar pela sua inocência até ao fim, evidentemente, ainda são presumíveis inocentes, com certeza, mas não têm condições para continuar a exercer os seus cargos públicos. Sendo que suspendem os mandatos, não renunciem, mas suspendem pelo menos os mandatos. Sendo que esta acusação surge a 8 meses das autárquicas, o PSD arrisca Miguel Morgado vir a ser penalizado nas urnas, em particular Carlos Moedas, com este processo Tutti Frutti? Bem, eu julgo que as pessoas fazem uma distinção muito clara entre Carlos Moedas e as pessoas que estão envolvidas neste processo, até porque, na verdade, todos estes alegados ilícitos ocorreram, a terem ocorrido, ocorreram muito antes de Carlos Moedas ser presidente da Câmara. Há 2 mandatos. Por isso acho que as pessoas fazem essa distinção, os lisboetas fazem essa distinção. É evidente que Carlos Moedas dispensaria este embaraço. Mas não me digo que seja muito lesivo para ele, a oposição depois também aproveitará, como achará que deve aproveitar. Acho que estas pessoas... Sendo que nesta matéria o Partido Socialista também está fragilizado, porque também tem alguns dos seus autarcas envolvidos, não é? Há muitos telhados de vidro aqui, muitos partidos que estão a perder o pé, o Bloco de Esquerda que normalmente funciona também como dedo acusatório nestas coisas está neste momento a desfazer-se. Também, já agora, também está a ser alvo até de uma investigação pelo Ministério Público por alegados ilícitos, desta vez sobre questões laborais dentro do seu próprio partido. Portanto, haverá aqui alguma fragilidade das oposições, mas estas coisas têm sempre algum aproveitamento político, evidentemente os eleitores não gostam disto. Vamos ver também como é que Carlos Moedas lida com o assunto. Claro que as pessoas vão ver como é que Carlos Moedas lida com isto. Pode ser uma oportunidade até para ele, para exercer ainda mais a sua autoridade como líder do PSD e da Câmara de Lisboa. Por isso vamos ver qual é o impacto que isto ainda tem. Estas coisas às vezes são um bocado complicadas, vê-se na Madeira.
onde aparentemente existe realmente muita animosidade contra Miguel Albuquerque, e presumo que em parte também por causa da investigação em curso, mas ao mesmo tempo uma sondagem que circula por aí daria até a maioria absoluta ao PSD no caso do PSD ter outro candidato. Às vezes é difícil medir exatamente até que ponto é que essas coisas têm impacto em candidaturas que não... onde os visados não estão eles diretamente, os visados do processo judicial não são eles os candidatos, neste caso o Carlos Moedas evidentemente não tem nada a ver com isto. Muito bem, Miguel Morgado, vamos então ao tema que suscitou o nosso convite, que tem que ver com o anúncio iminente de Luís Marcos Mendes como candidato presidencial, já com Luís Montenegro a dizer que o antigo líder tem tudo para ser o candidato apoiado pelo PSD. É um candidato que as sondagens não o têm apontado, mas acha que Luís Marcos Mendes tem aqui margem para recuperar dos maus resultados que as sondagens lhe têm dado? Ainda falta muito tempo até às eleições. Desta vez as pessoas estão a aparecer, as candidaturas estão a aparecer com muito tempo de antecedência. Não vai ser fácil para nenhum deles manter uma campanha ativa durante 10 meses. Veremos até que ponto é que isso também não desgasta os candidatos. Marcos Mendes tem que fazer um longo caminho para a recuperação de eleitorado, até do eleitorado natural do PSD. As sondagens não lhe atribuem o pleno do eleitorado do PSD, que é um grande problema do Marcos Mendes. Como de resto, e gostaria de falar também sobre isso, parece valer para António Vitorino, caso se confirme que ele venha a ser o candidato apoiado pelo Partido Socialista. Também António Vitorino tem imensas dificuldades. E isso permite-nos também começar a perceber que estas eleições presidenciais vão ser muito diferentes daquelas que tivemos até agora, provavelmente nestes 50 anos de democracia. Quer dizer, não é só o facto de, pela primeira vez desde 86, provavelmente teremos uma segunda volta. Nós nunca tivemos uma segunda volta desde a famosa segunda volta entre Freitas do Amaral e Mário Soares. Desta vez é muito provável, com esta fragmentação toda, que tenhamos uma segunda volta. Não é só essa a novidade, isso não seria grande novidade. A novidade parece ser que os portugueses querem usar estas eleições presidenciais para castigar os partidos tradicionais, em particular o PS e o PSD, que dos partidos tradicionais são os únicos que se mantêm à tona. É preciso recordar que o CDS desapareceu, que o Bloco de Esquerda e o PCP estão em vias de desaparecer. Portanto, os partidos tradicionais que se resistem são os dois grandes partidos, PS e PSD, mas parecem estar num momento em que, apesar do PSD ser governo, e o governo tem corrido razoavelmente bem a Luís Montenegro, as coisas têm escorrido mais ou menos bem, mesmo assim, PS e PSD parecem ter grandes problemas de popularidade que agora se vai agravar com os seus dois candidatos. E porquê é que acha que isso acontece? É pela qualidade dos candidatos dos partidos que estão a surgir ou é por causa do efeito Gouveia e Melo? Nós não sabemos ainda quanto é que estes candidatos valem com exatidão, não é? Ainda falta muito tempo, mas houve aquele susto da famosa sondagem publicada pelo Expresso, de uma segunda volta entre Gouveia e Melo e André Ventura. Claro que André Ventura ali, dentro do intervalo de confiança com outros candidatos, mas ele estaria à frente, portanto podemos dizer que seria a segunda volta com maior probabilidade de acontecer, seria entre Gouveia e Melo e André Ventura. Se isso se viesse a realizar, então nós não poderíamos tirar outra conclusão senão esta, que os portugueses estão a retaliar de uma maneira radical sobre os partidos tradicionais, em particular o PS e o PSD. Sendo que ainda temos, ainda por cima, Miguel Morgado, temos a direita partida, porque André Ventura vai avançar, a Iniciativa Liberal também já anunciou Mariana Leitão no último domingo como candidata, Marcos Mendes conseguirá unir a direita ou inevitavelmente pode ficar aqui em desvantagem, tendo em conta toda esta divisão? Não, Marcos Mendes não vai conseguir unir a direita. A única expectativa de Marcos Mendes, parece-me a mim, é naquela luta que vai ser renhida entre o candidato do Partido Socialista, André Ventura, e ele próprio, conseguir obter uma grande parte do eleitorado mínimo do PSD, vamos supor 26, 29% do eleitorado, conseguir 3/4 desse eleitorado e assim conseguir passar à segunda volta e depois, logo se verá, contra Gouveia e Melo, ou vamos supor que seria Gouveia e Melo, optar por uma estratégia aí sim de unidade da direita que me parece extremamente improvável, dada a imagem e a reputação que Marcos Mendes procurou cultivar nestes últimos anos. Marcos Mendes preparou-se para uma candidatura às presidenciais de um país que já não existe. Ele preparou-se para uma candidatura como se Portugal tivesse ficado em 2015.
2015, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um governo PSD-CDS que, embora tivessem salvo o país, ficaram associados, pelo menos por uma parte da sociedade, a medidas duras, a austeridade e por aí adiante, e por isso, tal como Marcelo foi candidato em 2015, 2016, era preciso fugir um pouco dessa reputação, ao mesmo tempo temia-se esta força da unidade da esquerda. Esse país já não existe. Esse país já não existe. Neste momento o país virou à direita e foi uma guinada muito considerável à direita. A esquerda está-se a desfazer, desde a extrema-esquerda até o Partido Socialista. Veja-se a guerra civil em curso, apenas pelo anúncio de duas candidaturas, António José Seguro de um lado e António Vitorino do outro, candidaturas que não deviam oferecer nenhum tipo de resistência e hostilidade, e nós vimos a hostilidade com que as duas candidaturas foram blindadas, desde logo por Augusto Santos Silva relativamente a António José Seguro ou Ana Gomes relativamente a António Vitorino. Portanto, a esquerda está-se a desfazer e está num momento de fraqueza, talvez mais acentuado desde 1987. Portanto, nós estamos num momento de grande crise da esquerda. E a esquerda também vai estar fragmentada nos seus candidatos presidenciais. À direita, que neste momento tem esta preponderância na sociedade portuguesa, Marcos Mendes não se preparou, não preparou a sua reputação, a sua imagem, o seu posicionamento político para ser o polo dessa unidade. E acha que é por isso, para tentar refazer esse percurso, que ele avança mais cedo até do que ele próprio esperava? Eu não sei quais foram as razões que o levaram a avançar mais cedo. Mas do seu ponto de vista faz sentido que... Eu posso supor esta que vou avançar, que enfim pode ser totalmente disparatada. Quando há nestas candidaturas uma certa percepção de fraqueza, isso abre a porta para outras pessoas que estavam nos bastidores e que provavelmente já tinham desistido da ideia de concorrer, de que talvez então haja uma oportunidade para eles que não tinham pensado concorrer. E, portanto, se Marcos Mendes não pisasse o terreno rapidamente para obter o apoio de Luís Montenegro, outras personalidades podiam avançar que, com uma sondagem mais favorável ou menos favorável, pudessem dizer então a Marcos Mendes, olha, não vale a pena tu avançares. Portanto, repare-se que no Partido Socialista aconteceu ali uma coisa que não é equivalente, mas que tem este problema de quem é que avança primeiro ou avança depois. Mário Centeno não avançou, embora fosse esse o desejo, evidentemente, aquela conversa que fez a reflexão, a gente sabe o que é que se fala, não é? E até usou as funções de governador de Portugal, que não podia fazê-lo para preparar a candidatura à presidência da República, mas como não pôde apresentar-se imediatamente, estava a fazer contas de apresentar-se apenas em junho, quando terminasse o mandato de governador, e isso permitiu que António Vitorino começasse a ponderar avançar, e António Vitorino tem um peso político no Partido Socialista que imediatamente o seu pré-anúncio, ou o seu anúncio em surdina, implicou que Marcos Mendes tinha que sair do caminho. Portanto, Marcos Mendes acho que percebeu que se atrasasse muito mais podia fazer crescer a tentação de uma candidatura, digamos assim, rebelde dentro da área do PSD, mas que apesar de ser rebelde pudesse captar a confiança do mais eleitorado do PSD do que ele próprio. E então aí sim, aí seria um grande problema para ele e seria um grande problema para o Luís Montenegro. Assim talvez ele julgue que consegue pacificar pelo menos a família do PSD. Só que neste momento a família do PSD é pequena. E como eu estava a dizer, ele preparou-se para ser um candidato Marcelo, que fosse buscar votos ao PS, até algumas pessoas da esquerda que votam muito mais à esquerda, mas não estão ideologicamente identificadas com a esquerda, coisa que Marcelo conseguiu, para além do seu próprio voto da sua família do PSD, mas não tinha o Chega, não tinha a Iniciativa Liberal, eleitores que já não têm essa tolerância para com estes jogos, digamos assim, de candidaturas à la Bloco Central. Marcos Mendes preparou-se a ver um candidato do Bloco Central, mas o país já não está agora... quer dizer, não quer acolher um candidato para o Bloco Central. Agora vamos ver como é que Marcos Mendes ajusta o seu posicionamento. E o Conselho Nacional de sábado do PS, as expectativas estavam mais ou menos elevadas quanto a uma definição, mas entretanto foram refriadas, não deve ser decidido nenhum apoio em concreto, sem candidatos assumidos ficava difícil também. Pedro Nuno Santos tem aqui a vida um bocadinho complicada. Muito complicada, não é um bocadinho, é muito complicada. A mim parece-me sempre que isto ia ser um desafio muito difícil para Pedro Nuno Santos, independentemente dos candidatos que aparecessem. Basta pensar em quem são. António José Seguro, evidentemente que Pedro Nuno Santos não quer apoiar António José Seguro, e o PS, que se tornou costista a partir de 2015, todas aquelas grandes figuras do PS mobilizaram-se para destruir politicamente António José Seguro. Portanto, será um candidato que nunca poderá ser o candidato do Partido Socialista, terá que estar ali nas franjas e provavelmente terá uma candidatura como a de Maria de Belém há uns anos. Portanto, um grande fiasco. Mas, ao mesmo tempo,
Pedro Nuno Santos Mas a sondagem não dá, esta sondagem que saiu, não dá assim um fiasco tão grande a António José Seguro. Eu sinceramente duvido que António José Seguro consiga. Vamos ver uma coisa. António José Seguro foi líder da oposição, foi líder, secretário-geral do Partido Socialista, líder da oposição do PS durante 3 anos. Não é uma personalidade qualquer. Tem uma carreira política, foi deputado, tem uma carreira política. Um candidato que obtenha menos de 10% nestas presidenciais, em que haverá uma grande fragmentação, evidentemente que é um resultado, eu não vou dizer humilhante, que ir a uma candidatura democrática nunca é uma coisa humilhante, mas é desprestigiante, evidentemente que é. Eu não estou a ver como é que com a esquerda, no estado em que está, e a animosidade do Partido Socialista, das figuras, todas elas contra António José Seguro, e com o Bloco de Esquerda e o PCP desfazerem-se indisponíveis para apoiar, ainda por cima, um candidato tão centrista, tão moderado do ponto de vista ideológico como é António José Seguro, e Gouveia Mel no terreno, Marcos Mendes a disputar todos os votos do PSD, eu não estou a ver como é que António José Seguro conseguiria realizar um resultado eleitoral que fosse condigno com a sua carreira política, e isso significaria sempre 15% para cima. Miguel Morgado, mas depois das declarações do último fim de semana e, enfim, daquilo que também é o currículo conhecido de António Vitorino, sempre hesitante em relação ao que deve fazer, acredita que esta candidatura de António Vitorino ainda irá para a frente? É que o PS corre o risco de repente ficar sem candidatos. Isso seria um grande... Por isso é que esta missão para Pedro Nuno Santos é muito difícil. Pedro Nuno Santos tem o candidato António Vitorino aparentemente disponível, porque circula, enfim, pelos corredores de Lisboa, não é segredo que António Vitorino gostaria de ser Presidente da República, não é candidato, e pode estar a hesitar, mas que ele gostaria de ser Presidente da República. Mas ele não é um bom candidato para o Partido Socialista. Ele não é um bom candidato, por várias razões. Mas o perfil político dele, tal como há pouco traçámos o perfil político de Marcos Mendes, também não está adequado àquilo que o PS precisava. E também não será ele que vai unir uma esquerda, que ainda precisa de uma esquerda altamente deficitária nesta fase. Para além de todas as acusações que a Ana Gomes já começou a vocalizar, que a carreira não política de António Vitorino irá sujeitar. E nos tempos em que vivemos, nós sabemos que isso é um ónus para os políticos, não vale a pena estarmos a fingir. Portanto, eu diria que o Pedro Nuno Santos tem aqui uma missão muito, muito difícil, e estas hesitações todas já nos dão conta dessa dificuldade, mas eu queria chamar a atenção que o Luís Montenegro parece ser uma tarefa muito mais fácil, porque, enfim, apoiará Marcos Mendes, e se Marcos Mendes não for eleito, essa derrota não lhe irá ser imputada a ele é primeiro-ministro, conviverá com outro presidente, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, eu escrevi isso hoje. Rapidamente, Miguel Morgado. Há neste momento a opinião crítica sobre Marcos Mendes mais divulgada, mais consensual, é que ele não tem autoridade, que ele é uma pessoa fraca no momento em que as pessoas querem escolher políticos fortes e decididos. Luís Montenegro pode achar que, enfim, isto pode-se perder, não faz mal nenhum. Mas pode-se dar o caso de as pessoas virem mais tarde a apontar também a Luís Montenegro essa mesma fraqueza por associação. E, portanto, o meu conselho a Luís Montenegro seria levar estas eleições presidenciais a sério. Muito obrigada, Miguel Morgado, por ter vindo direto ao assunto e com todas as letras, dizendo que Luís Marques Mendes não vai unir a direita, é um candidato de um país que não existe.